Olá, pessoas! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares que a atração de hoje será saborosa. Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e RPGista de longa data. Vou acompanhar vocês nesse saboroso bate-papo sobre histórias e quadrinhos, cultura pop e outras nerdices. Para começar, vou apresentar o nosso convidado. Seja bem-vindo, Cristiano Seixas. Olá, Lu, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para bater esse papo hoje. Muito obrigado por ter aceitado. Então, o Cris é diretor de arte, quadrinista, roteirista, fundador da Casa Quadrinhos, Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais daqui de Belo Horizonte. Ele é designer gráfico, graduado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e mestre em animação digital pelo Art Institute of California. Já trabalhou na Campus Party São Paulo e nas maiores convenções de quadrinhos e animações do mundo, como o FIC, eu não podia deixar de citar o FIC, San Diego Comic Con, Nova York Comic Con, Chicago Comic Con, Kid Screen, a pessoa que não sabe ler direito, Kid Screen, MIPCon, MIP TV e Annecy, ou mais ou menos isso. E, atualmente, ele é diretor criativo do estúdio Ghost Jack Entertainment. É um cara que faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu convidei o Cristiano para esse bate-papo para a gente conversar sobre quadrinhos, sobre RPG, sobre cultura pop e principalmente sobre a trajetória do Cris nas artes visuais. Então, para começar, eu sempre começo com isso, vamos falar um pouco de RPG. Cris, o que você já jogou de RPG? Olha, minha história com RPG é muito engraçado, porque eu sou muito amigo do tio Newton Nitro. O tio Nitro e eu, a gente é amigo de adolescência. A gente começou fazendo fanzine de quadrinhos juntos. Então, a gente começou fazendo fanzine adolescente mesmo, 88, 89. E aí, o que acontece? O Newton foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e voltou do intercâmbio. E a gente tinha uma bandinha, assim, a gente foi para um sítio e ele falou, vou ensinar vocês RPG. E eu, depois que eu fui para São Paulo, ainda tive contato com o GURPS, umas coisas, mas eu não tinha, assim, não sabia. Aí ele trouxe copiado um Vampire Masquerade, assim. Aquele xerox que todo mundo tinha algum. Que esse xerocão encadernado, assim, né, que todo mundo tinha. E o tio Nitro, ele começou aí. E eu fui uma das primeiras vítimas dele de RPG. A gente foi numa fazenda, assim, aí pegou uma salinha fechada, com pouca luz, falou, aí ele fez um clima, assim, falou, isso é legal. E aí o que acontece? Ele caiu de cabeça no RPG, né? Trabalha com RPG, mas eu caí de cabeça em criar personagem no universo. Eu adorei, isso foi uma das coisas que começou na minha vida mesmo com RPG. Esse dia da primeira sabatina que eu tive com o Nilton foi isso. Depois eu acabei faculdade de São Paulo, fazer faculdade de São Paulo, 90 e poucos, e aí já tinha tido o GURPS, né? Aí começou o Dungeons & Dragons, aí lá eu tive menos turma para jogar, mas eu ia muito na Devir. Então, eu comecei a acompanhar muita galera de RPG da Devir e tentando trabalhar lá com quadrinho, eu formei em design gráfico. E aí, como começou as coisas de trabalho, eu acabei saindo um pouco do mundo do RPG, tendo pouca oportunidade de jogar. Mas, por exemplo, quando eu montei o estúdio de quadrinho aqui em BH, voltei de São Paulo, formei, voltei para cá, a primeira coisa que eu fiz para o estúdio, uma das primeiras coisas quando o estúdio começou a decolar, ter muito trabalho, foi ficha de personagem. Aí eu cheguei, não, vocês estão fazendo esses personagens muito mal feitos para quadrinho e animação, é tudo muito avacalhado, vamos fazer uma ficha de personagem. Aí, claro que eu copiei várias fichas de RPG diferentes para criar uma ficha de RPG para criar personagem, quadrinho e animação. Aí depois a gente chegou a fazer um bloco numa gráfica, assim, a gente fez um bloco, Big Jack Studio, fichas de personagem. Mas era assim, um chupado total das fichas de RPG para a gente criar os nossos, né? Assim, então já foi a primeira deixa aí. E aí o Newton voltou a ter contato, a gente começou a fazer coisas junto de novo, quando eu voltei de São Paulo. E aí a ideia nossa era sempre criar um lore. Não tinha lore de game, né? Não tinha esses mega universo de game. Não existia multiplayer, não existia nada disso. Então, o que existia era do RPG. Então, do RPG, existia RPG, os multiversos da Marvel e da DC, né? Que sempre existe desde aquela época. Então, assim, eram as três coisas que existiam. A gente falou, a gente quer fazer os nossos também. Então, eu acabei indo pesquisar mais como que a gente ia criar vários personagens diferentes no mesmo universo para quadrinho. E o tio Nito foi criando vários universos para RPG.
Aí que foi bifurcando, né? Aí eu fui entrando cada vez mais para um lado de quadrinho e animação e o Newton entrando cada vez mais para o lado do RPG em si. Essa que foi a árvore genealógica nossa criativa, ela nasceu muito no RPG, principalmente do Vampiro. Eu trouxe um negócio muito legal que esse livro você provavelmente não vai saber o que é esse livro. Nossa, isso eu não conheço, não. Que bonito. Mas esse livro chama Máximo Black, o que que é? Primeira convenção de quadrinho que eu fui para San Diego, eu era alucinado com vampiro, né? Com os RPG de vampiro, queria desenhar igual. Nossa adolescência, né? Igual os desenhos que tinha naqueles RPG preto e branco, né? E aí, aí eu descobri que era o tal do Tim Bradstreet, que era o cara que tirava as fotos, fazia esses desenhos para RPG. Aí eu fui em San Diego, assim, ele está aqui. Aí eu fui conhecer ele, eu não acreditei que eu estava conhecendo o cara que fazia os desenhos, que era o RPG que eu achava o visual mais legal na época, mais dark, assim, né? E aí eu fui em San Diego e falei, eu quero um livro autografado do Tim Bradstreet. Aí eu consegui. Aí ele até fez, assim, que ele sabia que eu gostava dessas coisas mais... Uau! Ele fez um, eu falei, não, hoje eu vou levar, porque nunca teve um podcast, nenhum papo que eu pude mostrar isso. Primeira vez que eu estou mostrando isso fora de amigo meu, que foi o meu primeiro San Diego Comic Con, conheci o Tim Bradstreet por causa do RPG, senão eu passaria batido, nem saberia quem que era ele. Essas histórias que o RPG proporciona são as melhores de todas. Uns encontros, uns desenvolvimentos, uns negócios assim que ninguém imagina, esperava essas coisas. Não, porque você vê o cara, ele parece um Hell Angels, assim, aqueles motoqueirão das antigas, assim, entendeu? Oi, Alô? Tá me ouvindo? Sim. O retorno deve estar com o caixa de som ligada e o microfone aberto. Eu não. Não, eu pus você no mudo e eu continuo ouvindo você falando através do Cristiano. Não. Não tem problema. Não, tem. O que eu vou precisar, se for o caso, se for continuar assim, é você não falar junto com ele. Não, mas aí tira a dinâmica. Deixa eu tentar. Incontrolável da minha parte. Deixa eu tentar um plano B aqui, calma aí. Entendeu? Porque tá saindo na caixa de som dele e o próprio microfone dele tá pegando a sua voz. Eu estou escutando o retorno, mas eu não sabia do que era. Calma aí que você me fala se vai dar certo, tá? Pode falar aí, Lu. E agora? Acabou o Agora retorno. Eu vou escutar a Lu. Calma aí. Mas vai ter que começar de novo? Você conseguiu tirar. Trielli fazendo mágica. Você está... Tá, você tá nos ouvindo, Cris? Não muito, né? Cris. Deixa eu mandar. Você precisa configurar. Preciso seu áudio. Alô? Estamos te ouvindo, Cris. Você está nos ouvindo? Estamos Alô? ouvindo. Agora voltou. Vê aqui. Vê se parou aí, por favor. Você está me ouvindo? Eu não estou mais me ouvindo. Não, para mim aqui agora está tudo bem. Aqui também. Eu já não estou mais me ouvindo. Agora eu só estou ouvindo lá o Trielli. Resolveu aí? Obrigada. De onde você quer que volte, Lu? Você quer que volte não, ele disse que não precisa, ele vai fazer uma mágica lá. Então nós vamos daqui para frente, né? Vamos. Então tá. Falou. Valeu. Porque esperar eu não falar por cima de você não vai funcionar. Mas o legal é o seguinte, você está numa convenção, milhares de pessoas, você vê aquele motoqueiro Hell Angel de cabelão gigante, assim. Um brujá. Eu ia passar direto, só ia ver aquela figura lá, mas falei, cara, esse é o Tim Bradstreet, um dos maiores ilustradores de RPG da história do RPG, um dos maiores capistas e tal. E essas coisas vão acontecer naturalmente, né? Eu conheci
Outros capistas também que trabalharam com RPG, por causa assim, né? Você vai ficando íntimo do material, aí você quer saber quem é o artista, quer saber quem é o cara, e aí eu tive oportunidade de conhecer alguns deles, né? Mas aí eu fui indo muito pro lado da arte e o tio Nito foi muito indo pro lado do roteiro. Eu fui voltar pro roteiro por causa de animação em quadrinho anos depois, né? Mas essa foi a minha base, né? A minha base foi muito junto o quadrinho com o RPG, quando eu falei, eu quero mexer com isso mesmo, sabe? Só uma contextualização, até para eu mesmo entender. Na época que a gente começou a jogar RPG, a Devir já trabalhava com quadrinhos, porque a Devir, na década de 90, era a principal editora de RPG no Brasil, porque ela editava exatamente, ela trazia os livros na época era... depois virou World of the Darkness, como é que chamava isso? Eu não lembro. Storyteller, mas depois virou World of the Darkness. Mas naquela época ela já trabalhava com primeiro foi o GURPS, foi o primeiro Toscão que ela publicou, né? Ela também, o Dungeons and Dragons ele saiu depois do GURPS aqui no Brasil, né? Mas é porque o Dungeons and Dragons começou saindo pela Abril. Mas pensando assim, você chegou a fazer contato com a Devir para trabalhar um pouco lá, mas a pergunta é se lá já tinha quadrinhos nessa época. Importação de quadrinhos já. Tá. Eles importavam quadrinho da Marvel DC, entendeu? Eles faziam muita importação de quadrinhos, não publicavam. Eles depois começaram sim, a publicar, né? Mas primeiro era só importação, aí faziam um caderninho de xerox falando o que ia chegar e tal. Mas eles não faziam o quadrinho deles ainda não. Nem o RPG deles ainda também não, né? Era mais ou seja, quem queria saber do que estava rolando lá fora, tinha que passar na TV. Aí eu tinha parente em São Paulo, fui morar com parente em São Paulo para poder estar perto do mundo de RPG, de quadrinhos, assim, o famoso assim, São Paulo era o que acontecia, né? Eu falei, tem parente que mora lá, eu vou acabar minha faculdade lá, vou tentar ficar lá. Mas aí eu acabei voltando para cá, montando um estúdio aqui, consegui um emprego aqui, aí eu comecei mesmo. E você lembra mais alguma outra história de RPG, além desse encontro incrível que a RPG te proporcionou? Não, então, assim, tem uma história que foi muito engraçada, que o negócio tinha horas, mas o que aconteceu? É uma coisa muito engraçada, porque tinha amigos que jogavam RPG e amigos que não jogavam. E o jogo era a mesma coisa, era tipo um sítio, mas era outro lugar, assim, um lugar que ia passar o fim de semana, o pessoal assumia o personagem do outro, aí a galera dava um tempo. E um brifava que ponto que tava o jogo, cara. Assim, para poder continuar. E o mestre de boa, ele não queria que acabasse a aventura, entendeu? Ele falou assim, eu prefiro que seja assim do que a aventura ia acabar. Então, eu falava assim, não, então vamos lá. Aí o pessoal ia beber, bater papo, não sei onde. Aí voltava algum outro para assumir o jogo, cara. Isso, assim, eu nunca vi jogo nisso, né? Assim, muito prático isso. Bizarro, assim, sabe, bater no ombro assim. Agora, ou então fala assim, cara, vem, Eduardo, sei lá, vem aqui pegar meu personagem aqui, que eu preciso fazer não sei o quê. Aí eu dava uma brifada, um momento da aventura que tava, e o cara tocava, e a galera de bom humor, de boa, né? Então o negócio foi horas, foi a noite inteira, assim, bom, né? Isso sim, uma sessão zumbi de responsa. Mas eu nunca vi caso de RPG assim, né? Foi só essa vez que eu vi isso acontecer, assim, né? De amigos toparem substituir outro, vai fazer outra coisa igual. Eu falei, mas cara, no mesmo personagem, quer dizer, né? Eu acho que eram 4 personagens principais, assim, né? E a galera ia revezando. Muito bom. E aí o mestre, tem mestre sádico, né? Tem mestre sádico que quer que você morre, né? Assim, tem o mestre sádico que quer que você morre e tem o mestre sádico que não quer que você morre, entendeu? Que ele vai te segurando o negócio da maldade, sabe? Então, esse caso foi assim, o mestre queria que ele preparou uma aventura, assim, e os amigos eram amigos dele, então, assim, cara, pô, não vamos foder a aventura do cara. Então, assim, a galera ia tocando a aventura, mas foi num astral muito legal. Assim. Muito bom, fica a dica, ó. Sessão zumbi com pessoas para mais de 30, 40 anos, essa é a alternativa. É verdade. Se eu for voltar a jogar hoje em dia, eu acho que eu vou nessa de fazer revezamento. Né? Não temos saúde mais para isso, gente. A gente joga RPG 2 a 4 horas, mais do que aquela saúde para ficar na pizza de delivery, no refrigerante de 2 litros sem parar, não dá mais não. Acabou, né? Não temos mais saúde para isso. Então, agora falando da nona arte. Quando é que você percebeu que queria fazer dos quadrinhos uma profissão? Não é tipo, você não acordou um dia e falou, você é quadrinista, não, né? Não, é o seguinte, essa resposta ela é meio dupla, assim.
Primeiro que eu gostava de fazer meu quadrinho desde criança mesmo. Então, assim, eu aprendi a desenhar, eu já que aprendi a querer contar história. Então, tem quadrinho que eu fiz, principalmente eu fiz a revistinha, grampeei, pus título e tal. Tem lá com 9, 10, 11 anos, já Você tem tinha, guardado né? essas coisas? Algumas tenho ainda, Ah, que tem. legal. Tem. Principalmente 12 anos, assim, que eu queria fazer uma mini editora e tal. Aí tinha, mas aí, né, assim, você começa a tocar a vida pra frente, você acha que não sabe que ele vira profissional, mas sempre quis. Aí fui fazer design gráfico, e trabalhei com publicidade e, paralelamente, eu tinha banda. Eu tocava com meus amigos, banda de rock independente, assim, em alguns lugares. E aí a coisa começou a ficar séria com a banda e a faculdade começou a ir para uma reta final, né? E aí eu tive que começar a tomar uma decisão de carreira, né? Tipo assim, eu não posso pegar só bico de emprego, né? Eu tenho que pensar na carreira. E aí eu pensei no pior cenário. Parece até que esse pensamento de coach paulista de hoje, né? Mas isso era um trilhão. Eu pensei, só que eles só pensam o melhor cenário. Você já notou que esse povo só pensa o melhor cenário? Todo mundo vai se dar bem. Então eu pensei o contrário, pensei o pior cenário. Se eu tiver fudido pobre, assim, cara, não tem dinheiro para nada, eu vou ser mais feliz tocando aquela churrascaria, aquela cover, no final da madrugada, que o povo tá virando cadeira, sabe? Ou vai ser na feira hippie no domingo fazendo um retrato, sabe? No pior cenário, qual que eu vou ser mais feliz, né? Aí eu pensei, na feira hippie tá bom, pintando um retrato. Que ótimo isso! Aí foi assim que eu decidi trabalhar com quadrinho em vez de música, entendeu? Graças os deuses de outras esferas, eles olharam por mim, porque realmente a música é bem mais complicada como carreira, entendeu? Claro, se você estourar em música, você vai ter mais dinheiro do que se você estourar em quadrinho. Mas a perspectiva de uma carreira com longevidade, com qualidade de vida, assim, ser, pelo menos com o mínimo, né, com quadrinho, ela é melhor. Entendeu? Você como artista, se você tiver lá velhinho, caquético ali, fazendo seu quadrinho, se você é um cara que leva a sério seu quadrinho, você vai ser bem visto, sabe? As pessoas vão comprar seu quadrinho. Pode passar a modinha do seu nome, mas você ainda vai ter uma carreira estável. Agora, se você é um artista pop de música, sua fase passou, cara, Passou. tenso, é muito mais complexo, sabe? Então, eu sou feliz com a minha decisão, assim, e me abriu outras portas, né? Eu acabei entrando para animação, para algumas outras coisas, sem falar na Casa dos Quadrinhos, lógico. Mas a decisão inicial para a sua pergunta foi essa mesmo. Ou o pior cenário, falei, não, no pior cenário o quadrinho ainda me faz feliz, então, bom. O que você tocava? Ou ainda toca? A gente está dentro de um estúdiozinho aqui caseiro, então ainda toco, mas alguma quinta sim, outra não, vem alguns amigos aqui, o Cristiano Bolson, que é quadrinista, ele está tocando até bateria aqui, ele vem de vez em quando. Mas é mais rock independente, ou industrial, ou um eletrônico mais pesado, assim. Mas eu gosto muito de jazz, mas eu não sou músico, eu nunca soube música, eu sabia tocar rock e fazer barulho. Eu toquei, já fui vocalista do show do Eminence no show, fiz 2 capas para o Eminence, então é uma coisa assim, um vocal um pouco mais pesado. Eu tocava com uma banda que tocava junto com o Pato Fu bem no comecinho, então é mais rock independente, assim, experimental, umas coisas assim. Aqui a gente faz cover de umas coisas, mas eu não sou um defensor de cover, eu sou defensor de criar sua música. Só que eu sei que músico não sobrevive sem cover, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Então, assim, se eu quero que meu amigo sobreviva, eu vou apoiar o cover dele. Se eu for pensar só em mim como hobby, aí não, aí dá para eu experimentar o que eu quiser, brincar do que eu quiser. Então, assim, Gente, eu gosto de experimentar, então seja quadrinho, seja animação. Eu adoro essas descobertas, adoro. Jamais É, saberia que você foi músico e da toque. Gente, adoro essas coisas. Esses bate-papos é. são sensacionais por conta disso. Então, voltando de novo aos quadrinhos, que a música começou a entrar, mas não vou voltar para os quadrinhos. Quais são as suas principais influências nos quadrinhos? Seja de roteiro, de traço? Quais são as principais Não, influências? assim, tem algumas que é engraçado, né? Porque, assim, Frank Miller era Deus para mim, Deus supremo para mim. Aí depois tem as questões políticas deles atual, ele já deixou de ser Deus, ele ficou meio um velho doido, né?
mas não tira o mérito, assim. Eu tenho uma longa conversa polêmica sobre obra e artista, que a gente pode fazer um dia, um podcast sobre obra versus artista, né? Fica a dica aí, ó. Fica o conjunto. Um assunto longo e polêmico, né? Que vai de Woody Allen a tudo mais, né? Então, o Frank Miller entra um pouco nesse pacote, mas ele é um mestre do preto e branco mesmo, as referências dele. Ele está muito na minha lista. Não tanto preto e branco mesmo, né? Mesmo, Ele não está mais tanto como roteirista, mas ele continua bem ali em cima para mim como artista no Sin City e tal. Moebius, para mim, é meu Deus. Agora que é legal, né? Porque aí depois o cara morre ele fica Deus mesmo, ele não tem mais. O Alan Moore, em alguns aspectos, o bruxo do Alan Moore, claro, acho que é importante. Eu acabei caindo muito para os roteiristas, né? Alan Moore, Grant Morrison, Mark Miller, Neil Gaiman, para mim, é o Keanu Reeves dos quadrinistas, né? O Neil Gaiman. O Neil Gaiman, eu estava conversando com a Carol Cunha, né? A gente falava que a Brejolina, né? O Brad Pitt, a Angelina Jolie dos quadrinhos, era a Amanda Palmer e o Neil Gaiman, né? Dos nerds, né? Então, assim, o Neil Gaiman, com certeza. O Neil Gaiman, eu não posso falar muito dele, porque apesar do Sandman, ter felicidade de ter um contrato com ele, vi as palestras dele, eu não li tudo dele. E muito fã de Neil Gaiman não leu, tá? Então, eu tenho que falar, eu sou um cara que sou fã de Neil Gaiman e Alan Moore, mas eu acho que eu li mais coisas do Neil Gaiman do que o Alan Moore. Se bem que os livros do Neil Gaiman é bem mais fácil de ler do que os livros do Alan Moore, né? Os livros do Neil Gaiman fluem bem mais tranquilamente. Então eu fui entrando muito nessa praia dos roteiristas, mas o Moebius é um dos meus artistas principais, as figuras femininas do Manara também eu gosto muito. Agora, atualmente, eu tenho lido muito quadrinho independente ou europeu-americano, por exemplo, as coisas que saem pela editora Nemo eu gosto muito, Veneta tem umas coisas legais, Darkseid tem umas coisas legais, então a linha editorial dos quadrinhos brasileiros tem amadurecido absurdamente, né? Absurdamente. Os Meninos Fora do Plástico eu sempre acompanho para ver dicas deles, para eu refinar, porque é quadrinho demais que está saindo, né? Ninguém aguenta, figura, script, então assim. Mas eu tenho voltado a gostar mais, apesar de eu trabalhar com Photoshop, trabalhar com tratamento digital, é parte do meu serviço, eu tenho voltado muito para o quadrinho preto e branco, sabe? Quadrinho que é só o quadrinho preto e branco, a história narrativa. Eu tenho caído muito de volta para isso e buscado autores que tenham ido de volta para isso, né? Alberto Brecht, a Sérgio Topi e tal. Nossa, legal demais. Você falando que tem coisa demais saindo, eu lembro daquela cena do último FIC presencial, a gente chegava lá na Serraria Souza Pinto, mais de 500 quadrinistas, você fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ver tudo isso. Tem gente que estava lá que eu não vi que estava lá, porque eram centenas de pessoas, e simplesmente não era possível ver tudo do tempo do evento, assim. Esse desespero eu entendo um pouco. Não, eu nunca vejo, né? Acho que assim, quando eu trabalho nos eventos, aí eu já sei que eu não vou ver. Então, assim, eu tenho que planejar antes. Por exemplo, esse CCXP eu peguei um trabalho enquanto estava rolando esse CCXP, então, assim, de vez em quando eu entro nos links, saco uma galera e tal, vejo. Eu tento muito ver quem que está no Catarse ou no Apoia-se, alguma coisa assim, porque aí é mais objetivo, né? Em vez de eu comprar um negocinho perdido ali, eu tento ver quem que está no Catarse na época, ou quem que estava um pouco antes. Aí eu tento focar mais nesse tipo de artista, né? E artista geralmente que se planeja melhor, né? Que tem um trabalho acontecendo mais consistente. Então eu tento descobrir, em suma, eu tento descobrir artistas pelo financiamento coletivo, porque pelo evento é o que você falou do FIC. Muito difícil durante o evento. Felizmente, você tem vários colegas lá da Casa dos Quadrinhos, pessoas ótimas, trabalhos incríveis que você tem a oportunidade de conviver, trocar ideias, isso é muito, muito bom mesmo, assim, pessoas maravilhosas. Vamos falar agora um pouco sobre cada uma das suas publicações. Como é que começou? Você quer essa de criança ou... Por onde você quiser começar, a trajetória é sua, comece por onde quiser. Não, sabe que o primeiro personagem que eu fiz era o Black Panther, que era uma mistura do Batman com Pantera Negra. Eu falei, cara, o Batman é legal, mas o Batman é ali, né? Um filho de milionário, fica fácil, né?
Aí, e o Pantera Negra já é mais tenso, né? O cara fazer sucesso com o Pantera Negra. Aí eu fiz o Black Panther, não, era Panther Black, porque já tem o Black Panther, né? É o Panther Black, eu era criança. É o Panther Black, eu fazia o Pantera Negra mais darkzão, assim. E depois fiz uns personagens meio antropomórficos, que eu acho que toda criança faz, uns personagens assim. Depois era o Patrulha Estelar, tinha acabado de sair, né? Aí tinha também o meu Guerra Estelar, que era. Beleza. Aí, mas na verdade, assim, isso que eu tô falando, sempre quis mexer com quadrinho, mas aí quando eu montei o estúdio com os meninos, voltei de São Paulo, eu já tinha umas ideias, eu já tinha conseguido um prêmio de uma revista que chamava. Como é que chamava, gente? Lá de São Paulo, que falava muito de quadrinho, eu vou lembrar de todos os tipos de assunto. Ela falava de RPG e tudo. Aí selecionou um quadrinho, uma historinha que eu fiz curta de ficção científica, que chamava Meu Pé de Laranja Lima, não, de terror. Meu Pé de Laranja Lima. E aí eu falei, cara, eu vou voltar a fazer quadrinho mesmo. Assim. Aí voltei para BH, trabalhei com animação, design gráfico, e aí montamos com o pessoal um estúdio para o primeira Bienal de quadrinho de BH, antes do FIC, que foi em 97. 97. Foi essa aí, sim, 97, que eu falei, vou tentar viver disso, começar a viver disso, aí juntamos amigos e tal. Fizemos o primeiro quadrinho, que aí sim o Newton retomou o contato comigo mesmo, em 97, e a gente falou, vamos tentar, vamos. E a gente criou um universo que chama Intestine, que era um universo dark sci-fi, assim, que misturava mais cyberpunk do steampunk. A gente tentava misturar um tanto de coisas, fazer um micro-multiverso dentro de uma cidade, essa era a ideia. 1 milhão de personagens de estilos diferentes funcionando numa cidade. Começou a ficar um negócio super dark, que eu e ele junto, a gente vai para o fundo do poço do além, sabe? Então o negócio não tinha nada de humor, nada de feliz, entendeu? E aí esse projeto foi crescendo muito, muito artista participando, a gente teve umas historinhas curtas, ganhou até final da exposição do FIC e tal. E aí começou a vida a acontecer, a gente tinha que viver disso, de trabalho, e aí esse projeto foi diminuindo a velocidade, e aí a gente teve uma proposta de Minas, que eu acho que aí começa a minha carreira de quadrinho profissional. A gente criou também o Toscomem, primeiro personagem tosco do Brasil, e é verdade, o primeiro personagem tosco, mas ninguém usava a palavra tosco, entendeu? A gente escutou porque tinha um amigo nosso que trabalhava com a banda e aí ele vinha para o Belo Horizonte e falava, isso é tosco, isso é tosco. Não tinha nem não existia nem fábrica de quadrinha, Havaiana de Pau, nada dessas coisas. Então a gente foi o primeiro personagem tosco do Brasil. O maravilhoso mundo de Toscomem. E esse quadrinho foi legal, deu um resultado, a gente fez monoavacalhação e foi super legal. E ele morava em Betim com a vaquinha dele. Depois eu vou arrumar um quadrinho para você. E aí a gente começou também, teve um quadrinho erótico, que o cara abriu uma boate LGBT, não tinha o QI mais plus, tudo, não tinha, só era LGBT. E ele queria fazer um quadrinho erótico, mas não queria fazer só naquele gênero default heterossexual, né? E aí a gente tinha que criar uns quadrinhos eróticos mais loucos, a gente começou a fazer sexo alienígena, umas coisas malucas. Aí a gente fazia estilo Stan Lee, a gente passava uma ideia, o artista desenhava, não vou dar nome dos artistas, às vezes não quer. Eles desenhavam e depois voltava para mim, um amigo meu, para balonar. Aí era super divertido chegar aqui às barras. Agora vamos pôr texto nisso, né? Mas a gente fez uns quadrinhos disso. Claro que a gente não queria viver disso, mas é isso. Aí foi rolando carreira, porque aí você começa a trabalhar, ter quadrinho, ter dia a dia. E aí teve uma ideia, tinha um caderno no jornal Estado de Minas, que era um caderno para adolescente e pré-universitário. Aí tinha uma última página que eles criou para o quadrinho. E a gente falou, cara, não pode pôr tirinha, vamos pôr um negócio mais que seja herói, que seja personagem, seja uma aventura, que pegue mais essa galera. Tava pós-Image, né? Ainda tinha uma ressaca da Image. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os personagens de ação em Belo Horizonte, então vai dar tudo errado. E não era mais o Newton, né? Então não estava mais no estúdio. E a galera que estava era um outro perfil. E aí a gente fez um negócio de comédia mesmo, que a gente imaginou, imagina se o Bruce Willis fosse mineiro, se o Sean Connery fosse paulista, se o Keanu Reeves fosse gaúcho, entendeu? Aí a gente fez um personagem Black Exploitation, assim, Shaft, assim, se fosse carioca. Só que todos moram no centro de BH. Aí essa foi a premissa, entendeu? Que era o Fahrenheit, os caras do Fahrenheit. Então era isso, eles tinham os mercenários tentando viver em Belo Horizonte, tipo um filme que dava tudo errado, claro. Toda semana saía uma história.
Então, essa foi a nossa primeira experiência com o cliente pagando semanalmente, para a gente ter uma aventura continuada e tal, antes da gente começar nos Estados Unidos. Só que, no meio dessa história, eu consegui ir para uma San Diego e consegui agenciar o Rodney Buchanan. Então, o Rodney Buchanan foi o primeiro artista que eu agenciei para os Estados Unidos, e ele começou a ter uma carreira boa para os Estados Unidos, inclusive por causa desse trabalho no Fahrenheit. E aí sim, aí eu comecei a trabalhar muito com agenciamento e, de novo, tive que diminuir os trabalhos autorais de quadrinho. Entendeu? Os quadros ficaram mais de lado, porque aí Eduardo Pansica, Júlio Ferreira, Heber Ferreira, Alexandre Stalin, aí Guilherme Bal, Big Barros, toda essa galera, eu fui o primeiro a agenciar. Comecei a agenciar, começou a dar certo, né? E aí eu mudei para os Estados Unidos fazer um mestrado de animação, que a gente já fazia umas animações para cliente mineiro, pequenininho, né? Coisa de comercial de TV e tal. A gente fazia até coisa grande, mas comparado com os Estados Unidos não é nada. A escala mineira das coisas. Mineiro não é nada. Aí, quando eu voltei para cá, eu ainda mexi um pouco com o trabalho de quadrinho, mas o Pansica queria fazer um trabalho autoral. Eu falei, cara, tô cansado de fazer só super-herói. Eu falei, não, cara, não tô afim de fazer super-herói. Também não, é muito tempo trabalhando com super-herói, é a mesma temática, mesmo negócio. Aí a gente pensou um negócio mais ou menos assim. Ele falou, olha, vamos pensar um tema totalmente diferente. Então a gente imagina o primeiro Vingadores. Então a gente imagina Thor, louro, hétero, bonitão, no meio de Nova York, super cidade, cool, megalópole. Tá aí o oposto disso. Aí a gente começou a escarafuchar, e a gente pôs essa menina negra, pobre, no interior do Brasil, no meio do sertão, que não tem nada, a cidade não tem nada, e ela está fugindo de alguma coisa para algum lugar, descalço, ou, né, ou de sandália, o que quer que seja. Então é isso, fala, vamos jogar um negócio oposto, tá? O sertão baiano, o norte de Minas, um negócio bem fora dessa realidade que a gente trabalha super-herói. E esse foi o primeiro conceito. A gente queria fazer um negócio mais pós-apocalíptico, e eu falei, olha, vou pegar leve com um quadrinho autoral, não vou pôr cenário, você vai estar lá no sertão, no meio do deserto, mas o Pansica não aguenta. Aí ele começou... Aí eu falei, então beleza, então vamos fazer um pós-apocalipse brasileiro, ou seja, se tiver o pós-apocalipse hoje, você acha que é essa menina no sertão ou a gente está mais preparado para sobreviver? Entendeu? Então, se você parar para pensar, isso que está acontecendo, o que acontece nessas regiões, eles têm um preparo muito maior que nós. Uma resistência muito maior, né? Já é quase um pós-apocalipse que eles viram. Já é praticamente. Entendeu? Então, aí foi a premissa. E a gente tinha essa menina, e a gente falou, cara, mas tem que ter um alíviozinho cômico, não fica um negócio muito dark. A gente também não quer um negócio tão dark. A gente tem uma certa esperança. Como HQ Calango. Aí começou, aí sim, aí chega no final dessa pergunta. Aí o que eu trabalho, que eu comecei a voltar com o autoral de verdade e tal, foi a Calango. Porque a gente criou esse Calanguinho, né, que não fala, que tem esse alívio cômico meio Disney mesmo de propósito. Só que aí a revista fez muito sucesso no meio, assim, ela foi muito bem, a primeira, a gente soltou super despretensioso, pagou do nosso bolso mesmo. E aí falou, vamos fazer o catarse da segunda, que a gente quer experimentar mais umas coisas. A gente falou, tá, experimentamos na ideia, agora vamos experimentar na narrativa. A gente queria um negócio meio David Lynch, flashback, flash forward, você não sabe se está sonhando, você não sabe se está delirando, sabe? Eu nunca vou fazer isso num quadrinho de super-herói. Aí a número 2 falou, não, número 2 nós vamos experimentar. Ou o povo odeia, ou não vai entender nada, mas... Aí o catarse foi super bem sucedido, e a revista foi super bem. Aí a gente mandou para um concurso que era o KOHQ Games, que era os quadrinhos com mais chance de virar um joguinho de celular. Aí a gente ganhou, são 2 vencedores. A gente ganhou junto com o pessoal de São Paulo. Aí fez um protótipo, depois teve uma verba ainda para fazer um protótipo no Unreal. Tá parado nisso. A gente ficou quase 2 anos nesse projeto. Só que aí, nesse meio tempo, o Pansica pegou os principais títulos da DC. Aí ele não pôde continuar. Então, o arco da primeira história é para ir entre 4, 5 edições, o primeiro arco. A 3 já está layoutada, para você ter ideia. Só que aí ele pegou Esquadrão Suicida do filme, ele fez. Então, assim, aí não tinha como. Ele está com 2 feats também. Ele falou, 2 feats, mais os principais títulos da DC, eu acho que a Calango vai esperar, né? Aí que surgiu a ideia de fazer a conta da Calango, que é o que a gente fez esse ano. A gente criou todo o universo para o game, a gente desenvolveu não sei quantos personagens, não sei quantas regiões.
Aí eu falei, vai ficar num protótipo de game isso? Não tem sentido, sabe? E aí ele conversou comigo o que ele achava que tinha a ver e não me deu carta branca para fazer a Contos da Calango. Foi o que eu lancei. E no meio disso também, aí teve o Alien, né? Então ele conseguiu um puta... Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Não, então tá. Então é isso. Aí eu retomei mesmo. Fala mais um pouquinho do Contos da Calango, quando é que foi quando foi lançado? Não, então, a primeira Calango com o Pancica, essa ideia foi em 2016, para lançar na CCXP do final de 2016. Aí beleza. Aí deu tudo certo, fizemos Catarse, fizemos uma edição maior. A segunda Calango foi para CCXP 2017. Beleza. Aí veio o negócio do game e falou, cara, não vou conseguir ajudar no game, fazer os títulos e tal. Não vai ter Calango 3 2018. Aí a gente pegou várias histórias da Fahrenheit, vários artistas fizeram, nunca foram publicados, que a gente fez para fanzine e tal, e a história principal do Estado de Minas, saiu no Estado de Minas, depois nunca mais saiu, e fizemos uma edição especial do Fahrenheit, uma remasterização, né? Fizemos essa edição para a CCXP 2018, tá? E aí acontece, na CCXP de 2019, a gente não tinha como fazer mais material, eu já estava com um contrato assinado, e aí a gente falou o seguinte, bem, vamos tentar fazer esse projeto paralelo da Calango. Não aconteceu, é isso, porque 2020 teve todas essas coisas, 2021 teve a Lei Aldir Blanc, sensacional para os artistas, foi muito boa para os quadrinistas, salvou mesmo a gente para publicar um trabalho. Aí a gente foi aprovado, porque a gente já tinha feito esse teste, a gente tentou apresentar no PROAC de São Paulo, não conseguimos montar a tempo. Então já estava tudo bem redondo para fazer a Contos da Calango. Aí o que foi legal do Contos da Calango? Eu até que cheguei a conversar com o Nilton, ele ajudou a ideia de montar o lore da Contos da Calango. A gente teve umas conversas assim, para Calango funcionar como já tinha sido feito para game, já tinha sido feito para quadrinho, a gente primeiro adaptou para animação com mais um outro artista, uma ideia, só ideia. E o Nilton falou, cara, vou dar mais um tapa aí para esse lore poder funcionar para RPG porque for. Então a gente já sabe aonde que a gente quer chegar, a gente já tem uma visão espacial do que é a Calango. Só que falou, calma, agora vamos voltar para Contos da Calango, fazer histórias bem intimistas, bem, assim, muito autorais mesmo. Então a gente chamou 5 artistas que fossem bem diferentes um do outro. Então a gente quis fechar a história com 2 mulheres fazendo, aí eu não fiz o roteiro, a gente conversou nós 3. Aí teve a roteirista, que é uma mulher super acadêmica, trabalho autoral super forte, que é a Mônica Toledo, fez a última história. E a Jane Carmen, que trabalha com animação, já está nos projetos, que pena que eu não posso falar, está nos projetos de animação sensacional de série de TV, fez a arte. Então essas 2 fecharam. E aí eu escolhi 4 artistas bem diferentes para fazer as outras histórias. E um deles, claro que eu escolhi o Balbi do Alien, né? Se é o famoso time que está ganhando, eu falei, não, uma vai ser ele. Eu escolhi o Tissot, que eu já tinha trabalhado com capa, com Tissot e material, aí seria o primeiro. Ele fez um quadrinho, ele fez uma releitura do quadrinho com o outro Fahrenheit, e a gente não ficou satisfeito. A gente falou, cara, não funcionou, nós 2 trabalhamos juntos, ficamos satisfeitos um com o outro, sabe? Tipo assim, pô, a gente depositou tanta ideia que isso ia ficar legal e não ficou. Vamos agora na Calango. Aí na Calango a gente falou, agora eu acho que a gente já está sabendo como é que funciona junto o nosso trabalho como escritor, artista. Então, na Calango já conseguiu citar mais resultado. Aí chamamos o Assir Piragibe, a gente queria chamar um artista negro para fazer um dos quadrinhos, com certeza, e o Assir caiu de cabeça, a gente já teve várias ideias de continuar, a gente está doido para fazer umas outras. E a gente criou o Neoquilombo, como é que seria voltar a questão do quilombo num pós-apocalipse desse sertão. E aí o Assir, cara, ele criou um negócio além do que eu tinha feito, foi muito, muito legal. E a gente queria chamar alguém de mangá, né? Aí a gente chamou o Igor Sicarini, porque é o cara que está no mangá há muito tempo e pouca gente conhece. E ele sabe fazer América Mangá também, ele tem um traço que consegue fazer América Mangá também. E aí a gente pegou uma história também que a gente fez meio esse sistema Stan Lee, eu fiz tudo meio sistema Stan Lee, adorei, assim, porque a coisa vai e volta várias vezes, quando você se dá bem com a equipe é ótimo, entendeu? Como são pessoas que eu já conheci, o Sicarinho foi assim, porque tinha personagem e não sabia exatamente quem que ia ser o homem, quem que a gente ia pôr de mulher nos personagens, dessa historinha dele. A gente falou, cara, vamos pôr tudo mulher, é uma família de mulheres.
que a gente acha que no momento atual que a gente está vivendo, colocar as duas serem as mães e a menina ser a filha, e mostrar essa dinâmica numa história tipo a nossa, ia ser legal. A gente arriscou e eu acho que deu certo. Então essa foi a Calango, sabe? E assim, aí a gente pegou muita arte que tinha do game que ia pro lixo, fez o protótipo, servia de nada, e conversamos com o Léo, que é um artista lá do Espírito Santo. Ele falou, pelo amor de Deus, cara, vamos fazer isso, usar no quadrinho. E a gente usou essas coisas do game em várias partes desse quadrinho. E aí fechamos a edição, a gente já está doido para fazer outra. A gente acabou de lançar e a gente já está afim de fazer a Contos da Calango 2 já. Eu tô lendo a Contos da Calango, eu tive que parar porque a realidade caiu na minha cabeça. E lá para fevereiro eu vou soltar a minha resenha, assim. Então, tô naquela fase tipo assim, tive que parar, mas minha vontade fica querendo voltar, mas no momento eu estou aqui parada, mas em fevereiro te dou notícias, teremos notícias, darei notícias de Contos da Calango, esse universo incrível, tem umas histórias assim, tipo, uau! E é muito interessante porque é intimista, né? Não tem cenários, não tem aqueles cenários amplos, aquele monte de coisa, e ao mesmo tempo são histórias muito densas, muito envolventes, daquela que você termina de ler e fica matutando, mastigando na sua cabeça, assim. Essas duas do Quilombo e a outra, e uma outra que agora eu lembro da história, não vou lembrar o nome dela, mas são muito tocantes, assim, não tem como não se tocar, se sensibilizar, se sentir afetado de alguma forma, assim, é muito o que eu li, até onde eu parei, eu gostei muito, eu vou voltar. Depois eu queria a sua opinião, tem uma delas porque a gente mudou um pouco o tipo de narrador, o tipo de narrativa meio muda de uma para outra, e teve uma que a gente quis fazer um português de época, mudar totalmente o tipo até de português que a gente usou. Aí depois você fala o que você acha que funcionou ou não funcionou. Não, beleza, falo sim, vai ser um prazer contribuir. Mas aí, paralelo a toda essa produção, você também teve a sua parte empreendedora. Teve o Big Jack Studios, a Casa dos Quadrinhos, a Ghost Jack. Eu queria que você comentasse um pouco isso também, que não adianta ser artista na vida, também virou empresário. Não, porque assim, eu queria ter menos fogo no rabo de poder resolver a questão. Assim, a gente sempre quer resolver a questão de pagar as contas. E poder focar mais na história e nos quadrinhos, que assim, são as coisas que eu mais gosto assim, de trabalhar com, é realmente com quadrinho e animação. São as duas áreas que eu mais gostaria de me envolver, sabe? Mas aí, você fica falando assim, você quer pagar suas contas mais rápido, aí você fica inventando moda, né? Mas eu não comprei criptomoeda, pode ficar tranquilo. Ufa! Mas eu já fui sócio de cafeteria, de hamburgueria, de um tanto de coisas. Mas assim, a Casa Quadrinhos realmente que é o norte, assim. É o norte, porque eu não sou sócio da parte administrativa e isso ajuda muito. Então, a Casa Quadrinha é aquela âncora ali que está ali, assim, né? Até para a cidade mesmo. Né? Passou aperto na pandemia, sim. Não foi fácil para a Casa Quadrinha na pandemia, não. Não está exatamente igual era, mas atravessou. Tá aí, né? Teve nas pré-estreia toda, fazendo tanto de ação, tanto de coisa. Então, a parte da Casa Quadrinha é muito importante na minha vida, né? Como Tá, mas explica para quem não conhece, quem não é de Belo Horizonte, e por que precisa conhecer. O que é a Casa dos Quadrinhos? A Casa dos Quadrinhos é uma escola que começou... O primeiro ano dela, na verdade, foi como fábrica de quadrinhos em São Paulo. A gente foi uma franquia da fábrica de quadrinhos mais de um ano, então a gente era sócio do pessoal de São Paulo. Só que eles dissolveram a sociedade e eles tinham alguns cursos muito específicos e a gente queria abrir para outros cursos na época. Já queria dar aula de desenho animado e tal, eles nem tinham. E a gente foi para casa e quando teve essa separação da sociedade deles lá e a ampliação nossa aqui, que a gente virou uma escola técnica de artes visuais na Avenida João Pinheiro. Então a gente é uma casa mesmo, o nome não é um trocadilho, é uma pegadinha, é uma casa focada principalmente em quadrinhos e animação, que é o foco dos cursos de lá. Mas a gente tem 5 eixos principais que a gente fala. O eixo principal de desenho mesmo, o eixo de roteiro e narrativa, o eixo de esculturas, estátua e prototipação de personagem, o eixo 3D, computação gráfica e o eixo técnica de animação. E aí
é isso que dá os cursos todos que tem lá, né? Aí vai ter curso de quadrinho mesmo, né? O Vitor Cafage dava aula de quadrinho lá, Rebeca Prada, aí a gente vai longe aqui, né? Mas é uma escola técnica de artes visuais que o curso principal dá diploma, é um curso técnico focado nessas mídias, né? Nesse tipo de arte. Mas tem os cursos separados, o cara pode ir lá fazer um curso de desenho, o cara pode ir lá fazer um curso de Blender, o 3D nosso é o Blender, né? O curso de técnicas de animação 2D, aí a pessoa pode fazer separadamente, mas aquela pessoa que quer se levar a sério nessa área, né, buscar algum avanço real nessa área, é a pessoa que vai fazer o curso com diploma, né, que vai lá todo dia, vai fazer as aulas com todo mundo. Então, né, é uma escola que tem mais de 20 anos. Então, acabou virando a principal daqui, né, assim. E aí eu estou feliz de poder estar lá até hoje, né, e espero ter novidade para contar ano que vem. Tem um pessoal legal lá, tem um professor novo de mangá que vai dar um curso de férias, se vocês quiserem pesquisar, não sei quanto que vai sair o vídeo, Não. mas mas quem independente do curso, quiser pesquisar Ricardo Mango, um cara de mangá sensacional, você pode olhar isso. Então, assim, é isso, a gente tem que estabelecer um nível lá, né, só para fechar da Casa Quadrinho. Entre aquele professor que está lá há muito tempo, que é um professor mais clássico, que tem um embasamento mais clássico, e o professor que está no mercado mais novo, atuando agora e tal. Então, a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, o aluno saber, primeiro, uma base decente e saber o que está rolando. Então, a gente tenta buscar esse equilíbrio, que a gente sabe que tem muita faculdade, universidade, fica preso a questões acadêmicas que ninguém usa mais no mercado. E também tem um tanto de curso que fala assim, eu fiz não sei o que para tal cliente, mas também o cara não vai aprender a base para fazer isso para o cliente, entendeu? Então, é esse equilíbrio que busca lá e tem funcionado. E aí é isso, eu trabalhei com outras coisas atualmente, antigamente, mas agora eu estou realmente focado na Casa Quadrinhos ou na produtora mesmo, que trabalha com animação ou quadrinho, a gente faz um tanto de cartilha. Que é Vira a e mexe, a gente está Ghostface? fazendo uma cartilha, a gente está fazendo uma cartilha para a prefeitura, ou para uma secretaria, ou para cuidado da dengue. Cartilha a gente sempre está fazendo. E animação de vez em quando, né? Animação não é sempre. Agora a gente começou um projeto autoral que é um sonho nosso desde sempre, que é stop motion, né? Que esse é um Não. projeto que a gente vai ficar 10 anos fazendo, vai ter 10 segundos pronto, mas assim, é isso, assim, a gente está apaixonado com o projeto stop motion, a gente sabe que um stop motion é o paralelo do paralelo. Ninguém no Brasil, assim, tirando a excelente notícia que tem chance do nosso primeiro stop motion longa-metragem para o Oscar, né, que é o Bob Cuspe, né, um personagem do Angeli, de quadrinho, que virou um stop motion da Koala Filmes e que está com chance de ir para o Oscar. Então, assim, o Bob Cuspe é um cara sensacional. Então, não dá para falar que stop motion não dá em nada no Brasil, porque você tem um longa com chance de ir pro Oscar é o máximo do máximo, né? Mas, assim, o dia a dia do stop motion é muito difícil. Então, é um projeto que corre completamente paralelo às outras coisas que a gente faz no dia a dia da produtora. Nossa, bacana demais. Estou falando, gente, eu adoro essas conversas. Elas realmente rendem coisas incríveis. Tá, aí agora sim nós vamos voltar. Porque de repente, não mais de repente, você entrou para o universo Alien. Conta esse caso aí. Uai, esse caso é bom demais. É o seguinte, assim, eu acho que quando eu fui para São Francisco a primeira vez, o cara que recebeu a gente lá, a gente trabalhou em San Diego, foi um instante que é um cliente nosso, que o Rodney Buchanan trabalha com ele até hoje, que é o Nicolas, que ele tem uma mãe brasileira. E ele mas nunca veio ao Brasil, não tem contato nenhum com o Brasil, e a mãe mora em outro estado, mas ele sempre respeitou, a questão é que sempre respeitou a gente muito, sempre tratou a gente igual para igual. E lá ele falava muito de karma, ele falava muito, o que você, né, assim, o que você dá é o que você recebe, entendeu? E assim, pela minha própria criação e tal, assim o que mais você puder oferecer, você sempre como você mesmo, sabe? Assim, a humanidade tinha que ser mais empática, eu acho que é a palavra da ordem hoje, empatia. Eu acho que quem viu já o Não Olhe para Cima vai entender um pouco que está faltando uma empatia total dos seres humanos. Então, assim,
Por que eu estou falando do Alien? Para isso. Porque acontece o seguinte, eu estava indo conhecer o estúdio da Thalita Lefé da Amarelo Criativo, num bairro aqui em Belo Horizonte, que chama Savassi, e eu estava dentro do carro. E aí me liga o Guilherme Balbi, que é um artista que começou como aluno da Casa dos Quadrinhos. Ele me liga, ele já estava trabalhando, já tinha trabalhado para a Dark Horse, já tinha trabalhado para outras coisas. Ele me liga assim, onde você está? Eu falei, eu estou dirigindo. Então para o carro. Então parei o carro. E o que você acha de você reescrever o primeiro roteiro do Alien em quadrinhos? Aí você infartou. Eu falei, não, beleza. Mas e agora, sério, o que você queria falar? Aí ele falou, não, o negócio é o seguinte, estou com chance de desenhar esse título, eles pediram para indicar o roteirista para fazer a adaptação para mim, eu queria que você entrasse nas indicações. Aí cheguei na Thalita, eu falei, não posso falar com você agora. Tipo assim, ela que foi me receber, eu falei, não posso falar com você agora, vou ter que esperar. Eu estava tremendo assim, falei, cara, falou, vai para sua casa e manda o currículo hoje, manda as coisas que tem hoje. E aí eu cheguei em casa, né? Eu já tinha algumas coisas em inglês com a de animação, mexi, mandei o PDF da Calame em português, me falou qual é a coisa mais recente que você fez. Mandei a Calame, e aí foi aprovado por teste. Aí o editor falou, não, você quer trabalhar com ele mesmo, você confia, parece pelo currículo dele, tudo bem. Eles mandaram o roteiro original do filme, falaram, começa a adaptar o quadrinho, eu quero ver como é que vai ser essa adaptação. Aí varei o fim de semana inteiro, assim, direto, e fiz a adaptação do roteiro inteiro para quadrinho, inteiro. Deu 140 páginas de quadrinho. Aí o cara falou assim, oh, isso não é assim que a Dark Horse trabalha, puxou meu orelha umas coisas, reprovou. Eu falei, cara, não vou ser aprovado desse negócio. Aí refiz o que o cara pediu. Aí ele falou, agora tem que ser 100 páginas. Eu falei, mas 100 páginas eu vou cortar um tanto de coisa do filme. Eu falei, se vira. Ah, mas eu vou pôr página de quadrinho com 8 quadros, 9 quadros. Eu falei, não, a Dark Horse não aceita página de quadrinho com 8 quadros, 9 quadros, 10 quadros. A gente põe 6, 4, 8, mas... E aí ele me jogou na sinuca de bico, fiquei assim, aquela coisa que se acha síndrome do impostor e tal. Mas aí acabei refazendo e uma hora acabou. O primeiro roteiro está aprovado, pode começar o segundo. Assim, aí eu já mandei só o do primeiro, falou, não, faça só o do primeiro, preciso fazer tudo de novo, umas 5 revistas, são 5 revistas. Preciso fazer o roteiro das 5, não. Como agora que eu vi que você consegue fazer, faz da primeira. Eu fiz da primeira, ele mandou refazer um tanto de coisa, e fiz. Aí lá para a terceira, quarta, ele falou, não, acho que agora você pegou o jeito da Cross. Aí ele passou o projeto. E aí o que eu disse no negócio de São Francisco é o seguinte, por quê? Porque o Balbi, ele foi um aluno, começou com um desenho fraco, na Casa Quadrinho, levou muito a sério, sempre foi melhorando. Aí ele foi estagiário lá do estúdio, pegou o trabalho de estagiário do estúdio, ele trabalhou com cliente de cartilha, essas coisas, cliente aqui em Belo Horizonte, aí começou a trabalhar umas coisas nos Estados Unidos, eu parei de agenciar para ele, eu mudei para lá, né? Ele continuou o trabalho dele nos Estados Unidos, ele fez um quadrinho lá, Alien vs Predador, se não me engano, ele fez algumas coisas de character design para o cinema, e eu sempre fui dando dica, apoiando e conversando o que eu achava que podia melhorar, e tudo mais. A gente sempre teve uma relação ótima, desde quando ele era aluno. E aí é isso, né? Assim, quase, sei lá, 10, 15 anos depois, o meu ex-aluno me liga perguntando se eu quero entrar na concorrência de roteiro do Alien, entendeu? Então, com certeza, se não tivesse esse crescimento de relacionamento, não teria nenhum convite. Entendeu? É uma relação de confiança, né? De confiança total. Ele estava arriscando a carreira dele. Ele falou, ó, eu quero indicar isso. Ele não tinha que indicar ninguém. Era só ele falar assim, acho que roteirista para mim aí, eu desenho. Ele podia simplesmente falar isso e acabou a conversa. O editor perguntou, você quer indicar roteirista para entrar na concorrência? É muito sério. É muito sério. Podia acabar com o trabalho dele no ar, entendeu? Então é por isso que as coisas giram mesmo. E aí deu tempo, tudo certo, vendeu bem, foi super bem. A gente só deu um azar, porque a gente estava conversando mais coisas com o editor, que é o editor que trabalhou com Star Wars mais de 20 anos. Ele criou um tanto de coisa canônica, né? Rand Stradley, várias coisas canônicas de Star Wars, veio dele como editor, sabe? E mesmo esse Predador, Alien, a maioria das coisas ele que é o editor.
ele mandou um longo e-mail para a gente de agradecimento e falando assim: nada melhor do que entrar na aposentadoria, encerrando a carreira com um projeto legal desse. Falei, não, Troca! Volta! Aí ele aposentou, entrou outro cara. Agora começa do zero. Bem, mas o trabalho está aí, né? Não, o Não, trabalho foi tá, ótimo, mas assim, né? Já tá, eu e o Balbo já tava assim, não, então vamos já adaptar um Alien, vamos falar um outro sci-fi para adaptar, já vamos dar ideia para eles. Não, mas é isso, mas deu tudo certo. Deu mas tudo certo, a são gente. 4 ou 5 volumes? São cinco volumes, 100 páginas, não, aí a gente está numa concorrência de um outro trabalho, não sabemos como é que vai ser, né? Porque o Balbo está com a agenda cheia até o meio do ano que vem, então, mesmo se a gente for aprovado nesse trabalho, nem sei quanto que eu começo com o tempo. Não sofra Mas por tá antecedência, né? É. Mas você, que é uma pessoa que não para enquanto espera essa concorrência, já está com novidades para 2022. Então fala pra gente sobre Maeve Rising Warrior. Então, aí o que acontece é que, assim, outra coisa que eu fiquei muito feliz, porque teve um editor da DC, que eu não vou dizer o nome, veio numa palestra aqui no Brasil, e falou uma bobagem sem tamanho, assim, bafão, bobagem sem tamanho, que aí o cara perguntou na palestra lá, eu não vou falar se a frase é exatamente essa, eu não lembro mais, tá? Mas grosseiramente, eu falei assim, porque tem tanto artista para os Estados Unidos, por que não tem roteirista para os Estados Unidos? Aí o cara falou, mas a gente prefere chamar só os roteiristas americanos, mas para entender do americano, para entender de Nova York, para entender. É muito difícil se não for americano. Aí quase que eu levantei a mão assim, então como é que você escreve de personagem indiano, de personagem africano? Então vocês podem, a gente não. Então tá, então personagem feminino só a mulher escreve, personagem só não sei quem escreve, fudeu, Nossa, mas assim, isso me talhou o sangue do tanto. Falei, que resposta? Você podia dar qualquer resposta, cara. Você podia falar, olha, só contratamos roteiristas norte-americanos, ponto. Ponto, é política da empresa. Acabou, cara, não ia falar nada. Agora, porque não vai conseguir escrever história igual americano? Então os roteiristas ingleses que revolucionou o mercado de quadrinhos despede todo mundo, despede o New Gamer, despede todo mundo. Então, despede o Watchmen, nunca existiria então. O Watchmen é Nova York. Lamour nunca morou em Nova York, e aí, fudeu? Pois é. Olha a resposta do cara. Aí, por que eu tô falando isso? Porque aí eu comecei a ser agenciado por uma agência de artista. Então, eu sou o primeiro roteirista brasileiro na agência de arte. Eu falei, porque é uma vitória para a categoria, né? Sem dúvida. Então, os roteiristas agora vêem assim, olha, cara, dá para escrever quadrinho sem ser o artista. Porque, por igual a Umbrella Academy, né? O cara é o artista, o brasileiro é o artista do projeto, é o Greg Tocchini lá com o filme. Os maiores artistas, o Greg Tocchini é um dos maiores quadrinistas do mundo. Ele é subestimado, entendeu? Tem livro, filme dele, de quadrinho dele na Netflix, o Danilo Beirute, mas todos são super artistas. Você não tem muito caso, o cara é roteirista, ponto. Tá? Então, eu acho que isso ajuda a puxar o bonde dos roteiristas, entendeu? O roteiro fala, cara, dá para o editor. Alguém abre a porta, né? Eu não preciso ser o maior desenhista do mundo para escrever minha história. Eu consigo escrever minha história, fazer parceria, tipo, eu tive essa felicidade de fazer uma boa parceria e a coisa funcionar. E o caso da MEI foi isso, porque o cliente dessa agência aí chega na MEI. Falou, olha, a gente já achou o artista para o projeto, que ele é um artista de América Mangá e tal, uma coisa, uma pegadinha anime, mas é o cara de quadrinho, que é o Caio Majado, de São Paulo. E ele viu que o Alien Seu fez sucesso, ele queria que fosse a mesma equipe, uma equipe fechada e tal, e ele queria que fizesse uma proposta do projeto dele. Só que é o seguinte, ele é de descendência irlandesa, você tem que falar a história da cultura dos celtas irlandeses específicos, pré-romanos, entendeu? E tem que ter uma parte de criação, mas você tem que ter muito embasamento histórico. Eu falei, o que você sabe de cultura celta? Eu falei, nada. Nada. Mas você topa pesquisar? Eu falei, topo demais. Isso vai ser um maior desafio. Porque Alien eu sei tudo de Alien, eu sou super fã de Alien. Para mim foi
foi assim, foi difícil a questão da síndrome do impostor. Mas a franquia Alien, eu sei de trás para frente. Se bobear, eu sei mais que o editor. Agora, ela falou assim, reconta a cultura celta inteira do projeto autoral, faz todo o universo do lote, personagem inteiro do zero, tudo. Nossa. Aí eu fiz, o cara falou assim, não, ele falou que te paga para você fazer uma proposta inicial, você não vai fazer de graça, não. Eu falei, ah, vamos de cabeça. Aí a Carol Cunha já me emprestou uns livros, que eu sabia, eu comecei a pensar uma coisa, o Nitro me falou algumas coisas, eu sabia um básico, assim, aí acabei achando uma amiga minha que ela já estava tendo aula de roteiro com a Rebeca Prava, ela queria ser roteirista de quadrinho, falou, vamos fazer uma dobradinha. Você vai me dando umas manhas de mercado de quadrinho, eu vou te ensinar tudo que eu sei de cultura celta, que é a Paula Andrade. E aí eu apresentei a primeira proposta, o cara adorou, aí escreveu o primeiro número, aí esse foi reescrito várias vezes, mas aí fechamos uma coisa de ficar mais ou menos satisfeita ambas as partes. E aí, sim, e aí que a gente desenvolveu esse projeto, que é isso, que a gente... Por que uma das razões que eu topei esse projeto? Eu tenho figuras femininas fortes na minha vida. Eu sou basicamente muito criado assim, por mãe, por tia, minha irmã mais velha, que criou, que era a minha figura mais importante. Então, a maioria das minhas personagens principais, depois que eu voltei a fazer quadrinho, né, a do Alien, né, a Calango, e agora a May, são figuras femininas fortes mesmo, assim, e que eu queria dar um empoderamento maior, porque no Alien era mais óbvio. No Calango ela é muito frágil, e na Maeve o cara falou, cara, eu quero recontar a história celta, porque tem uma coisa muito importante na cultura celta que não é falada. Tinha diferença de uma mulher, não era nem discutido. Entendeu? Não era igualitário, porque essa é a forma errada de explicar. Entendeu? Assim, você podia chegar ao poder sendo um homem ou mulher, você podia galgar várias coisas da sociedade da época, várias posições da sociedade da época. Uma mulher, você podia ser uma druida foda, você podia ser o druida foda. Não tinha essa diferenciação. Tinha as outras questões, por isso que eu tô falando assim. Tinha hierarquia, sim. Tinha troca de poder, sim. Tinha um sacaneando o outro, sim. Tinha várias questões do ser humano, mas não dentro da questão masculina e feminina, entendeu? Então, o que a cultura romana fez? Isso eu acho um negócio legal de falar, independente do seu projeto. A cultura romana, ela arrebentou muita coisa, né? E uma delas foi a cultura celta, irlandesa, porque ela pegou a Maeve e basicamente fez ela como uma rainha prostituta que manipulava os outros. Eles acabaram com o que a Maeve, segundo os fatos mais antigos, colocaram. Não tinha nada disso, cara. Ela tinha essas questões de manipular, às vezes, um cara do exército para subir, tinha sim. Santinha ela era, não era. E isso é uma das coisas que faz a personagem ser legal. Mas esse puritanismo da cultura católica, na releitura dela, acabou, deixou ela como vilã. Então você tem o Kugalin lá, você tem um personagem que é o super-homem da cultura, o Hércules deles. Uhum. Eles subiram esse cara e sumiram com ela. Então colocou a figura masculina no topo para variar, colocou a figura feminina de rainha má para variar. E o cliente falou, eu quero reposicionar isso. Eu falei, então estou com você. Aí ele me empolgou. Ela tinha uma irmã. Aí falou, eu quero colocar mais coisas. Assim. Ela tem o pai, que é o rei forte, mas a questão é o crescimento dela. Eu não quero que todo mundo coloque. Ela que já era uma rainha, o que ela tinha sacaneado com outro cara, tudo dela, assim, coloca sempre de uma ótica antagonista, sabe, para ela. Não, ela vai ser a protagonista, vamos colocar ela já adolescente e rising, né? Rising Warrior. Vamos colocar ela crescendo para virar uma rainha. Entendeu? Então, assim, não vai tirar o fato que ela é uma princesa, mas eu não vou pôr Rising Princess, né? Porque não vai virar Xena. A palavra princesa, hoje em dia é outra palavra totalmente deturpada. Totalmente deturpada, né? Você fala príncipe e princesa, você já acabou com a educação do seu filho aí, né? Então... não vou entrar nisso também agora, mas você entendeu? Esse projeto me chamou a atenção várias questões. Primeiro, que é o maior desafio que eu já tive, né? Pegar um negócio que eu sei nada, completamente ignorante, e colocar credibilidade. Então, assim, todo meu tempo livre na época, né? Porque agora a gente está num buraco entre projetos, assim, na época que a gente montou, era ler cultura celta, cara.
cultura celta, e cultura celta irlandesa, e estudar um pouco de gaélico no Duolingo, sabe? Assim, alguma coisa para aprofundar mesmo, para entender. O jeito que ele lê os personagens nas nossas reuniões online não tem nada a ver o jeito que eu leio. Entendeu? Aí a gente pôs léxico no final da revista. A primeira revista normal ia ter 20, 22 páginas, vai ter 26. A 2 já tem tanto pronto. A gente já fez um arco de 12 histórias, revendo o arco. Então a gente empolgou, né? Mas não sei o que o público vai achar, porque assim, tem muita coisa também que a gente fez ficção. Falou, cara, eu não quero uma revista documental, eu quero uma revista de aventura, o pau quebrando. Então, assim, esse equilíbrio é muito difícil. Tanto entre a equipe, com o cliente, o que o público vai achar, sabe? O que a gente vai respeitar da época, o que a gente vai fazer virar quase que um anime porrada. Não é um equilíbrio fácil, não. Mas é o que eu estou agora. Ele vai para o Kickstarter ou ele já foi? Não, é o seguinte, ele ia para o Kickstarter. A gente montou tudo no Kickstarter para começar, pus até no meu rodapé de e-mail. Vai começar o Kickstarter e tal. Só que é o seguinte, teve uma conversa para uma editora com interesse de publicar. A gente interrompeu o Kickstarter, teve negociação com essa editora independente, uma editora mais nova americana independente, e ela topou, ela assinou acho que as 3 primeiras edições, alguma coisa assim. E aí falou, então vamos cancelar tudo. A editora exige que tenha pelo menos 3 revistas prontas antes dela lançar a primeira. Aí o Kickstarter que ia sair agora vai sair lá para maio, junho da primeira. O que acontece? Vai sair a revista de qualquer jeito. A gente vai fazer tipo a Calando. Só que aí o Kickstarter vai sair junto para ver se dá um boost já nas próximas, fazer umas recompensas, para ter um público novo também conhecer. Então, o Kickstarter deve sair junto com o lançamento da revista mais no meio do ano. No meio do ano, então, a gente já vai conhecer a sua nova personagem, seu novo projeto. E a tristeza nessas coisas, eu converso isso muito com o pessoal que cria esses projetos para fora, porque, por exemplo, já tem a 1 pronta, a gente já está no meio da 2, não pode mostrar, né? Assim, eu tenho um amigo meu que tem uma gráfica nova de 120 páginas, que ele está trabalhando há acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, sei lá. Ninguém nunca viu nada, assim. Nossa. Falou, cara, você quer morrer, mas é contrato, você tem que esperar a hora certa, né, do lançamento. A vida de artista não é fácil, não. O Vitor Cafage vive muito isso com a MSP, né? Eu já conversei isso. A Bianca, deixa eu ver, eu não estou conseguindo enxergar daqui, que fez a Mônica Força. Sim, Bianca. No FIC, quando anunciou que ela fazia, eu virei para ela, a primeira pergunta que eu fiz foi, Bianca, como é que você conseguiu segurar esse segredo por quase 1 ano? Ela falou, Luciana, eu quase morri. Porque eu queria gritar, contar para todo mundo, era o sonho da minha vida, e eu não podia falar nada. Então, é uma coisa muito difícil, só que é recorrente, né? Ainda mais com os projetos maiores, de maior visibilidade. Não, como esse editor independente, o autor independente, ele até me libera, assim, eu tenho até muita imagem, assim, que eu pude mostrar, a gente fez um site e tal. Porque, de um modo geral, às vezes você mostra uma imagem de capa e acabou. Não é fácil a vida de artista. Não, o Alien foi quase 1 ano para eu poder divulgar. Falei, pelo amor de Deus. Haja terapia, hein? Haja terapia. Pois é, e como se não bastasse, você voltou a fazer esse novo projeto com o Newton, que eu conheço o Newton, peraí, há mais de 20 anos, eu não consigo chamar ele de tio Nito. Anterior a isso, desculpa, Newton. Eu não consigo te chamar de tio Nitro. Mas, então, agora você tem esse projeto, essa nova parceria sinistra com o Newton. Não, então, esse projeto, na verdade, é o que nasceu o estúdio. Era esse que era mais cyberpunk dark e tal. E a gente começou a revisitar esse projeto, e tinha uns negócios que já estavam ultrapassados, assim, entendeu? Para começar, tinha uma mulher que a gente gostava demais, que era a que dava porrada em todo mundo, que ela tinha uma lança com serra elétrica, então, a lança com serra elétrica deve até ficar. Mas ela tinha, assim, cinta-liga, sacou? Assim, com os peitão, assim, com cinta-liga. Aí eu e o Newton olhamos e viu, não dá, cara. Nós estamos em 2020, não dá. Não vou escrever história para isso aí. Cara. Aí a gente começou a olhar pensando... Isso é muito heavy metal, gente. É muito, não. Total, assim, era a nossa versão de Dark City com heavy metal britânico. Aí
Aí o Newton falou, cara, eu tô apaixonado com steampunk tá voltando com força total. Eu falei, cara, eu curto demais steampunk. Eu não tenho saco para desenhar os negócios de steampunk, né? Mas muito amigo nosso tem. Mas eu curto a vibe steampunk total. Aí, quando ele começou a reescrever a história da humanidade, né? Você conhece o Newton? Vou reescrever a história da humanidade do ponto de vista steampunk, mas como se o hemisfério norte tivesse ganhado tudo e o hemisfério sul tivesse perdido tudo invertido. Aí o negócio decolou. Aí a gente reescreveu tudo, já fez tipo 400 páginas, está reescrevendo essa terceira versão. É aquelas megalomanias Newton. E tá indo bem, só que é o seguinte, eu tô com a agenda cheia e ele tá com a agenda um pouco cheia. Então a gente queria lançar Catarse, que era o RPG básico desse projeto, chama Steam Runners, com um quadrinho, mas a gente não sabe quando nem como. O que a gente sabe se vai sair o RPG, já tem conversas acontecendo, então o livro de RPG vai sair, tá? E eu estou ajudando, espero ajudar na edição, na direção de arte, na equipe, tudo. Mas quando e como, não sei. Mas assim, claro que a gente pode falar, qualquer pessoa que procurar o Tio Nitro no Facebook, nas redes sociais, vai ter ele montando esse projeto, ele está mostrando passo a passo da parte dele desse projeto. Só que, claro, quando isso for virar um livro final e um projeto deve ser uma editora junto com financiamento, não sabe? Vai ter muita coisa nova, principalmente da parte de arte, toda nova, claro. Que aí a gente não pode falar ainda, porque nem eu sei de responder. Mas então a gente vai encontrar novamente esse casamento entre o RPG e os quadrinhos. E vai ser sinistro. É o que a gente espera. Vindo do Newton, a gente pode esperar duas coisas. Vai ser bizarro e vai ser épico. E vindo de mim, você pode saber que vai ser meio dark, sabe? Então Dark, vai ser bizarro, bizarro, épico e dark. Promete. São adjetivos. Você não vai ver muito arco-íris com florzinhas e coisas falando com vozinha fininha e fofa, não. Não vai rolar. Alien, depois de Alien, você nunca mais foi o mesmo. Nossa! Se você olhar para onde você chegou e olhar para o começo, por Fahrenheit, você se reconhece? Olha, para antes do Fahrenheit, sim, que o Newton já fazia uns cyberpunks dark. Mas o Fahrenheit eu acho que é o que saiu mais da rota natural do que eu acredito, do que eu faço, sabe? Tudo bem que a parte comédia eu acho divertida, mas a parte dos personagens hoje eu não escreveria as mesmas coisas. Definitivamente. Nada de explodir a Praça 7. Não, eu posso até explodir a Praça 7, mas não vai ser 3 caras fazendo piadinha de mau gosto, não. Ainda bem. A quinta série deu uma graduada. Entendeu? Assim, não vai. Igual isso do Newton, a gente fez, é o projeto que a gente queria retomar, mas quando você retoma, nem eu nem ele somos as mesmas pessoas mais. Não dá. Ufa! Eu espero que esteja andando para um lugar melhor, né? Assim, no mesmo a gente não está. Isso é ótimo. E aqui, dá tempo, no meio de tudo isso, de você ler e assistir alguma coisa? Quando você não está fazendo nada, existe isso? Não, como eu sou casado, apesar dos dois ser workaholic total, a gente para assistir algumas coisas. E a Casa Quadrinhos, ela beneficia a gente a poder assistir alguns filmes também. Isso é legal. Ok, lançamento de filme baseado em quadrinho não conta. Tá, não, dá. A gente está assistindo agora, por exemplo, Succession. Né? Olha! Aí outra coisa também, a Mariazinha da Zona Leste, você gostou? Você já viu? Não, eu tô na fase que eu tô só o Mariazinha da Zona Leste, você nunca viu Kate Winslet? Mary of Easttown? Não, porque é HBO, né? HBO, Todo mundo já me recomendou. Mariazinha da Zona Leste, Jesus. Não, todo mundo já me recomendou. Aqui, ótimo.
Mas eu tô nessa fase puramente workaholic, só depois de fevereiro é que eu vou voltar a ter vida novamente. Agora eu acho que é uma coisa meio pandemia, eu tô com muita dificuldade de ler, então eu leio pouca coisa, durmo. Então, assim, acho que é um esgotamento geral de todo mundo. Então, a minha velocidade de leitura e quantidade de leitura caiu absurdamente. Minhas prateleiras de coisas esperando para eu ler caiu absurdamente. Eu comecei a ler, por exemplo, Duna, nunca consegui acabar. Eu também? E queria ver para o filme, mas assim, mesmo quadrinho caiu, tô com muita coisa legal, assim, eu tento ler algumas coisas rápidas, igual eu falei, algumas coisas da Nema eu pego, já leio e tal, alguma MSP que eu acho mais importante ler uma vez, mas assim, tem acumulado muito mais. Mas não acho que é o trabalho, porque trabalho eu estou sempre trabalhando em alguma coisa, mais aquela energia que precisa de concentração, separar e ler, eu acho que diminuiu para muita gente, e eu inclusive, sabe? E também compreendo perfeitamente essa coisa de você ter quadrinhos e não ler. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Consigo. Olha, vai, eu preciso puxar isso aqui. Não quer sair. Olha, eu tenho uma coisa que eu comprei no FIC de 2013 que eu não li até hoje. O Achados Perdidos, do ex-aluno da Casa dos Quadrinhos e do Garrocho. Essa versão aqui ainda foi a independente. Aqui saiu. Aqui. Revisão Luciana Cafage. Não é? Pois é. Eu não li. E olha que legal. Isso aí ajudou a definir o Catarse no Brasil. Um dos projetos. O primeiro projeto de quadrinho bem sucedido, mais bem sucedido do Brasil. Era quadrinhos rasos ainda, ó. Isso. E agora ele estava lá, né? Quase que na lista do Oscar, né? Pois é, eu não consegui ler. Até hoje é o topo da minha lista de coisas não lidas. Eu continuo comprando. Não, mas eu tenho muita coisa. As coisas CCXP de 2019, que foi a última que eu fui, né? 19. E 18, tem muita coisa que eu não li ainda. Muita coisa. Pois é, então, mas eu acho que tem que apoiar os artistas, sim, quando der, ler. Não é por isso que eu parar de apoiar artista, comprar não. E ler. Comprar ajuda o artista, mas ler também é bom. Exatamente. Não, o pior é que eu conheço o pessoal, já comprei um monte de coisa depois, e esse continua ficando para trás. Então eu super entendo essa coisa de não conseguir ler. Não é por pura falta de tempo, organização e cansaço, as 3 opções acima. É isso. Então, compreendo isso, exatamente. Mas aí, Succession, eis uma série que eu não imaginava de você assistir, tá vendo? Adoro esses encontros, são absolutamente surpreendentes. Pois é, gente, esse bate-papo está incrível, já promete ter outros bate-papos sobre polêmicas quadrinísticas, mas, infelizmente, é o fim. Eu quero agradecer novamente ao Cris, porque esse bate-papo foi uma delícia mesmo. Espero que você tenha se divertido tanto que eu me diverti. Eu que agradeço. Eu achei que você ia ficar assim, no RPG lançado em 2015 pela editora canadense. Falei, nossa, cara, não sei nada. Aí eu falei, tô perdido. Perdido. Foi ótimo, foi excelente. Não, nosso bate-papo é quase um papo de bar. Só não é de bar porque eu estou bebendo água. Mas tudo bem, água também vende no bar. Peraí. Não, a minha água acabou. Daqui a pouquinho eu vou pegar mais. Pois é, então o bate-papo foi uma delícia, me diverti horrores. Então, muito obrigada pela presença, por compartilhar suas histórias e para apresentar para a gente essa sua trajetória tão bacana e inspiradora mesmo, né? De ver que tem muito trabalho, dá muito trabalho seguir carreira nos quadrinhos ou nas artes de uma forma geral, mas é apaixonante, né? Não, se você gostar, você vai conseguir viver disso. Pode até não viver bem, né? Ninguém vive bem, só quem é que vive bem? Aí a gente vai entrar em outro assunto que é, digamos assim, uma falácia, né? A falácia dos que vivem super bem. Por mérito. Pois é. Então, é um outro assunto. Então, se você gosta do que você faz, simplesmente se dedica ao que você faz. E seja feliz com o que você faz, cara. Aí esses outros assuntos mais nebulosos, não cai nesse papo furado coach YouTube, não. Faz o que você quer, cara. É isso aí. E eu aproveito para convidar quem está assistindo para conferir as saborosas atrações do Bar Princesa aqui no nosso canal no YouTube.
E para quem quiser saber mais das novidades, é só seguir a gente nas redes sociais, em todas é Bar Princesa BR. E agora é a hora do tchau. Cris, agora é a hora do seu jabá, você pode falar o que você quiser. Não, primeira coisa que eu vou falar, que uma das coisas que eu achei legal quando eu topei foi o nome, porque é o que eu te falei, você está reposicionando esse nome Princesa. Por favor, reposicione. É necessário esse reposicionamento, entendeu? Já caducou esses significados antigos. Então, ajude a reposicionar esses nomes. Não, é apoiar artista nacional mesmo. Você acha que entrar no Catarse, 30, 40 reais, 50, 60 reais, não vai mudar da vida do cara? Vai, porque um que apoia aqui, apoia ali, faz o projeto do cara acontecer e aí continua tendo artistas fazendo projeto, não só de quadrinho, tá? Então, assim, você está na dúvida se você vai comprar pela Amazon um graphic novel da DC, ou se você vai comprar um artista nacional que você está querendo conhecer, apoia o cara. O DC não vai passar fome, não. O cara você vai ajudar de verdade. Mas, além disso, Cris, fala suas redes sociais, seu site, fala tudo. Não, eu posto posto no Instagram, reposto no Facebook. Cristiano Seixas no Facebook, deve achar a minha foto lá, deve ter outros. O Instagram é mais fácil, Cris Seixas, Cris Seixas, E eu estou com um site que a gente fez nesse clima Alien Dark Pandemia, a gente fez toda uma experimentação fotográfica com o artista Weber Pada, e aí é cristianoseixas.com, que aí é um site realmente autoral para dar cara do clima dos meus trabalhos. E aguardamos em breve a sua lojinha para poder comprar tudo. Tá os links todos espalhados, mas Lucas Criscolo, sua estratégia online, me prometeu uma lojinha online. Eu espero que ela aconteça. Sim, precisamos, estamos aguardando. E eu posso ser encontrada virtualmente no Twitter, @lu_danunciacão. Meus textos estão no site garotasgeeks.com. E eu também posso ser vista vivendo altas aventuras e grandes confusões nos jogos de RPG do Bar Princesa. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o tanto que eu curti e tchau! Tchau! Tchau, Lu. Obrigado.